Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre arquétipo e o que é o arquétipo, como é que ele está na nossa vida e como é que ele está na nossa Umbanda. Então vamos lá. O que é arquétipo? A gente tem a primeira ideia disso com Platão, ele vem trazer isso pra gente lá um pouco mais de 300 anos antes de Cristo. Ele vem falar sobre que aqui nesse mundo, tudo que existe aqui nesse 3D, antes existia e existe no mundo das ideias, ou seja, existe uma ideia primordial, uma ideia que tem um início. Então, se eu falo para você assim, pense num leão, você imediatamente vai ter a ideia do que é um leão. Aquilo é o arquétipo, aquilo é a ideia principal. Podem existir vários tipos de leões, mas aquela é a ideia principal de arquétipo. Então é uma ideia primordial. Depois a gente vai ter Jung falando sobre isso. Jung, o pai da psicologia analítica, ele vai falar sobre o inconsciente coletivo, como essas ideias estão nos acompanhando desde o começo da humanidade. Então elas são símbolos para nós que quando nós olhamos, quando nós entramos em contato, despertam coisas em nós. Então, determinados símbolos vão despertar sentimentos em nós. Um exemplo, a cobra, por exemplo. Quando você pensa numa serpente, numa cobra, o que vem à sua mente? Então, aí a gente já tem um arquétipo que fala sobre, para alguns, ela vai falar sobre pecado, sobre tentação sobre o mal que veio tentar. Para outros, ela pode ser também o símbolo da medicina, porque ela está enrolada num bastão, assim é o símbolo da medicina. Para outros, ela é o símbolo da transmutação, ou seja, do que se transforma, ela tem que sair daquela pele para poder crescer, ou seja, para a gente crescer, para a gente avançar, a gente tem que se libertar do velho, da pele velha, e isso dói às vezes. Então, esse arquétipo, ele vai existir, ele vai viver no nosso inconsciente. Então, sempre vai representar mais ou menos a mesma coisa. Quando eu falo de um leão, eu falo do rei da selva, a gente imagina um animal imponente. Quando eu falo de um gato, a gente lembra da sutileza do gato, da forma como ele é independente amorosamente, da elegância do gato. Então, cada animal, cada coisa, cada símbolo desperta em nós um determinado tipo de sentimento. E aí a gente vai para a nossa Umbanda. A Umbanda ela é riquíssima em arquétipo, então não tem como não gostar de arquétipo quando a gente gosta de Umbanda, porque ela é permeada de arquétipo o tempo inteiro. Ou seja, dentro da Umbanda existem trabalhadores, existem formas de trabalho que são arquetípicas, ou seja, que estão dentro de um simbolismo, dentro de uma forma de se ver. E quando eu olho para aquilo ali, eu imediatamente me conecto àquela energia e eu entendo aquela mensagem, o que aquela mensagem está me passando. Então, por exemplo, se eu vou falar com um preto velho, o que é o preto velho? É o arquétipo do homem sábio, do homem que viveu muito, da mulher sábia, grande conhecedor. É o colo amoroso do vovô e da vovó. Esse é um arquétipo. Então, quando eu vou para um preto velho, eu sei que é isso que eu vou receber. Esse tipo de arquétipo vai me transmitir um determinado ensinamento. Se eu vou falar com um caboclo, eu sei que ali eu recebo a flecha certeira, ou seja, ele é direto. Ele vai direto ao ponto, ele ensina, ele é o grande conhecedor das ervas, dos mistérios da mata, da floresta, da astúcia, tudo isso a gente percebe no caboclo. Se a gente vai na criança, se a gente vai no cigano, seja no Exu, seja em que entidade for, nós estamos em contato com um arquétipo. E aí, a Umbanda, ela é riquíssima nisso, porque ela é uma grande mãe
generosa, que por sinal é um arquétipo. Quando a gente fala de Umbanda, a gente se refere muitas vezes assim, né? A Umbanda é uma mãe que abraça a todos, que realmente abraça, é um arquétipo. Então, o que ela faz, essa mãe? Ela nos ensina de uma forma primorosa e de uma forma tão inteligente, tão didática, que é através de arquétipos. Ou seja, aqueles guias, aqueles espíritos de alta frequência que estão ali, eles se manifestam dentro de um arquétipo. Eles se vestem daquele arquétipo para poder nos transmitir conhecimento. Lógico que esse arquétipo vem de uma história que esse espírito tem, sempre há de vir disso. Ele vem do que ele viveu, ou do que ele tem muito amor em relação àquilo. Aquilo toca tanto ele e ele pede para trabalhar, ele trabalha em determinada linha, de determinada forma, porque daquela maneira ele vai nos atingir. Então, o arquétipo é sempre essa ideia principal, primordial. É o que eu olho o símbolo e o que eu entendo. Quando eu olho, por exemplo, uma águia, e a gente pensa numa águia, o que é a águia? Aquele animal que voa alto, que tem uma visão de tudo, que vai certo no que precisa, e ele olha a presa e vai direto. Então é um animal poderosíssimo, ele traz isso pra gente. E o que a gente fala de pessoas que têm essa visão muito apurada? Tem olhos de águia, pessoa que vê longe, pessoa que tem um olhar que outro não vê. Então, o tempo todo a gente percebendo conscientemente ou não, o arquétipo está na nossa vida o tempo todo. E a Umbanda é esse grande ensinamento do arquétipo para nós. Com ele, dessa forma, ela transmite o que precisa ser transmitido. Então, eu, através de determinado conhecimento, de determinada forma, de determinada energia, eu sou tocada e aquilo me toca energeticamente e faz transformações em mim. E uma das coisas mais interessantes é que nós já temos essa força dentro de nós, latente, todos nós temos, e quando nós nos ligamos a determinadas forças, despertamos em nós esse poder. Então, o que os guias fazem o tempo todo com a gente? Eles despertam em nós essa energia arquetípica. Se você fala com uma criança, se você olha para a Ibejada, você sente a alegria, a pureza, a inocência, a ternura, nos remete a isso. Então traz isso para fora que nós temos em nós, todos nós. Se eu olho para o caboclo, eu vou retirar coisas de dentro de mim, eu vou puxar coisas de dentro de mim que tem a ver com aquele ensinamento arquetípico. Se eu olho para um orixá e eu falo, eu sou filho de determinado orixá, e nessa hora a gente se vê com as características desse orixá, nós estamos puxando, ou seja, buscando dentro de nós essa força tremenda desse arquétipo em nós. Então, se você se vê como filho, por exemplo, de um guerreiro, você se sente naquele momento um guerreiro, alguém que é capaz de ir à luta, de enfrentar suas dificuldades, suas batalhas, de abrir caminhos, e você consegue ali movimentar forças em você que às vezes não tinha. Então o arquétipo é isso que ele vem trazer para nós, força. Se nós nos ligarmos a eles, se nós olharmos para esses símbolos e percebemos eles em nós, dentro de nós, essas características, nós vamos desenvolver o autoconhecimento profundo. E a Umbanda é maravilhosa nisso. Ela é uma grande, grande professora nisso, através dos simbolismos, dos arquétipos, dos pontos riscados, que são cheios de arquétipos, né? Quando a gente vê a flecha, quando a gente vê as ondas na horizontal, quando a gente vê as ondas na vertical, quando a gente vê o cruzeiro, a cruz, tudo isso que a gente vê nos pontos riscados, arquétipos, o que nos remete a algo. Eu olho aquilo ali e eu reconheço uma assinatura energética. Então, vale a pena a gente estudar muito isso, ele está na nossa vida o tempo todo, e conhecermos isso vai trazer esse refinamento nosso de visão da vida, que
que o arquétipo traz. Então, desejo a todos muita paz, muita saúde e muito estudo para a gente se conhecer e conhecer esses arquétipos que estão na natureza, que estão na Umbanda, que estão na vida e que podem ser despertos em nós através do nosso autoconhecimento e para a nossa evolução. Muita paz a todos, tudo de bom, um abraço e que Pai Oxalá nos abençoe a todos. Até!